Plenário aprova medida provisória de apoio emergencial a imigrantes. A alta dos combustíveis é tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Comissão de Educação aprova a isenção de direitos autorais para rádios comunitárias. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O novo presidente da Petrobras veio ao Senado hoje para uma visita de cortesia ao presidente do Senado, Eunício Oliveira. Ivan Monteiro assumiu o comando da estatal na semana passada, depois da renúncia de Pedro Parente. Ivan Monteiro veio se apresentar ao presidente do Senado. Na conversa, eles falaram sobre a atual política da companhia para reajustar os preços dos combustíveis. Foi uma conversa bastante transparente. O presidente externou preocupações naturais, em decorrência do que aconteceu na greve dos caminhoneiros. E houve uma troca de informações muito importante. Eu pude comunicá-lo da própria iniciativa da Petrobras desse ano, em abril desse ano, da abertura do mercado de refino para o Brasil. Eunício Oliveira defendeu a participação da Agência Nacional do Petróleo no controle dos preços e que a Petrobras se comprometa a fazer uma política de previsibilidade. Nós estamos preocupados também com o consumidor nessa regulação, pela ANP e pela previsibilidade que nós entendemos e continuo dizendo que a Petrobras errou quando fez vários aumentos. A ANP decidiu que vai fazer uma consulta pública sobre a periodicidade do repasse dos reajustes, depois do anúncio feito pelo governo da redução do preço do litro do diesel em 46 centavos. Ivan Monteiro comunicou que a Petrobras vai colaborar com as discussões. A gente apoia muito a iniciativa, a gente acha que a ANP tem um papel fundamental, é regulador do mercado, e a Petrobras vai participar da audiência pública com toda a sua expertise técnica. Os senadores aprovaram em plenário a medida provisória que prevê ações de assistência emergencial para migrantes e imigrantes em situação de vulnerabilidade. A MP foi editada para atender principalmente venezuelanos que têm entrado no Brasil pelo estado de Roraima para escapar de uma crise humanitária no país vizinho. A matéria segue agora para a sanção da Presidência da República. A sessão plenária de hoje foi encerrada por falta de quórum e uma nova sessão deliberativa foi marcada para amanhã, às 2h da tarde. Reforma tributária solidária, menos desigualdade, mais Brasil. A proposta, elaborada por auditores fiscais, foi tema de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O manifesto é uma iniciativa da FENAFISCO, que é a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, e da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Com o apoio de 40 especialistas da área, o documento ressalta a importância da reforma tributária que tramita na Câmara, mas lembra que o foco na simplificação tributária não é suficiente. O movimento acredita que a reforma tem que enfrentar a desigualdade. Entre os principais pontos do manifesto pela reforma tributária está o aumento da tributação direta sobre a renda, riqueza e propriedade e a redução dessa tributação sobre mercadorias, bens, serviços e pagamento. O documento destaca ainda a necessidade de rever a transferência e a partilha de impostos entre os estados, as renúncias fiscais e sugere ações para enfrentar a sonegação e controlar a evasão fiscal. Essa foi a primeira audiência pública para debater as ações sugeridas no manifesto. Para o coordenador do projeto, o Brasil precisa se aproximar dos países ricos que compõem a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na média da OCDE, a contribuição, a participação da tributação sobre a renda no Brasil é em torno de 21%, enquanto a média da OCDE é 34%. Por sua vez, a participação sobre o consumo no Brasil é cerca de 50%, 49,7%, enquanto a média da OCDE é 32%. Quando você vai olhar as reformas tributárias mais progressivas nesses países, são várias, posso dizer, de várias iniciativas,
Eles têm, portanto, revisto o tratamento dado uma série de incentivos ao capital durante as décadas de 80, 90 e tentado dar um tratamento mais isonômico entre as diferentes fontes de renda, renda do trabalho, renda do capital e entre as distintas modalidades do capital. Então, você tem uma tentativa, não é só arrecadatória, mas uma tentativa de lidar com a questão distributiva, uma tentativa de criar modelos mais eficientes. Para alguns economistas, reduzir a desigualdade não é apenas uma questão de justiça social, mas de desenvolvimento econômico. Essa reforma que visa a redução de desigualdade, ela é uma reforma onde quem empreende na área de indústria, de comércio e de serviços, ela sai ganhando. Sai ganhando porque ela vai ganhar clientes. O representante da CNI discorda. O nosso foco é assim, ter uma política de gasto mais eficiente é a melhor para reduzir desigualdades. O sistema tributário deve ser mais neutro. A política de preços para os combustíveis foi tema de audiência pública hoje na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Pouco mais de 2 semanas depois do fim da greve dos caminhoneiros, o abastecimento de diesel e gasolina praticamente já se normalizou. Os postos estão tendo que informar o valor do diesel no dia 21 de maio, para que o consumidor saiba se está sendo aplicada a redução de 46 centavos no preço do litro. A gente tinha uma demanda até um pouquinho maior, parece que os caminhoneiros ainda aguardam alguma posição para melhorar mais ainda, está um pouco fraco. O problema ainda é o abastecimento de gás de cozinha. O estoque lá hoje, quando eu saí do depósito hoje, tinha 100 bujões no pátio só. Geralmente esse estoque é quanto? 380. Já estou rodando desde as 8 horas da manhã para todo lugar. A Petrobras é responsável por apenas parte dos preços que são percebidos pelo consumidor. É preciso analisar a carga tributária e os custos repassados pelos outros elos da cadeia, justificou o representante da empresa em debate na Comissão de Direitos Humanos. No caso do diesel, 55% do preço percebido pelo consumidor final cabe à Petrobras, né? Então, hoje, um preço de R$ 2,03 seria o preço da Petrobras, ou seja, o preço que é percebido na bomba é praticamente o dobro disso. Na audiência pública que reuniu representantes do governo, de sindicatos de trabalhadores e empresas da área, críticas à política de preços adotada pelo governo. Por que é que a Petrobras pratica preços lucros de 150%? Para servir a quem? Sem tributos, o povo brasileiro, na gestão Pedro Parente, pagou pelo diesel 40% a mais que o consumidor americano. O papel central não é o parlamento, não é o governo em si. Alguém precisa cuidar da política de preço e, a meu ver, não pode ser a Petrobras que tem que ficar com isso na mão. O grande desafio nosso aqui nessa audiência pública, Fernando, é discutir com a Petrobras, com a ANP, essa questão dos custos. A gente queria que a Petrobras abrisse, mostrasse quanto está sendo o lucro. Uma semana para comemorar e refletir sobre a agricultura familiar e um benefício que vai ajudar as rádios comunitárias. Projetos aprovados hoje na Comissão de Educação. Pelo texto aprovado, as rádios comunitárias ficam dispensadas da arrecadação de direitos autorais pela veiculação de músicas. Uma carga financeira que estava inviabilizando o funcionamento de muitas rádios comunitárias Brasil afora. O pagamento obrigatório dos direitos autorais ao ECAD consiste em um dos fatores decisivos, se não o principal, que tem viabilizado e levado ao fechamento um grande número de rádios comunitárias. É lá, nos aglomerados, nas vilas, nos distritos, que as rádios comunitárias prestam um trabalho da maior importância, levando não só a informação, a cultura, mas levando também a possibilidade das pessoas até se encontrarem através dos anúncios, das falas das rádios comunitárias. Para avisar se a pessoa chegou na cidade,
cidade, se já ficou boa do problema de saúde, se ela já conseguiu resolver o que tinha, e aí ela pede ajuda ou avisa quando volta. As pessoas moram 4, 5, 6 dias de viagem para chegar na primeira cidade. Eu, como vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Rádios Comunitárias, tenho consciência do alcance e da importância das rádios comunitárias. Presentes na reunião, representantes de rádios comunitárias comemoraram a decisão dos senadores. A comissão aprovou ainda projeto que cria a Semana Nacional da Agricultura Familiar para chamar a atenção da sociedade para esse setor tão importante. Do grande do debate, das conferências, é que nascem as proposições legislativas, por isso que é importante essa semana. A data comemorativa da agricultura familiar será celebrada a cada ano na semana em que cair o dia 24 de julho. O dia 24 de julho foi escolhido porque foi nesse dia que entrou em vigor a Lei da Política Nacional da Agricultura Familiar. O projeto será encaminhado agora ao plenário. Já o projeto das rádios comunitárias será examinado ainda na Comissão de Constituição e Justiça. O número de homicídios no Brasil é assustador. Segundo o Atlas da Violência, nos últimos 10 anos, houve mais de 500 mil de assassinatos no país. E só em 2016, 62 mil mortes violentas. As cadeias refletem a situação. 720 mil presos se amontoam em prisões onde só cabe a metade e custam anualmente 28 bilhões de reais aos cofres públicos. Um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça quer que o preso pague pela despesa. Esse é o tema do programa Em Discussão desta noite, que começa logo depois do argumento. Oi, pessoal. A atual crise na segurança do país e os últimos dados apresentados pelo Atlas da Violência aceleraram a aprovação de um projeto na CCJ que trata do sistema prisional. Ele obriga o preso a ressarcir o Estado por suas despesas de manutenção. Quem tem dinheiro paga, quem não tem trabalha. Mas especialistas alertam que a ideia pode não ser muito justa, considerando o atual cenário do sistema carcerário. Mais de 77% das unidades prisionais não têm espaço ou não têm módulos de trabalho. Eu tenho uma instrução num processo judicial que o preso ele trabalhou 1 ano e meio costurando bolas e não recebeu 1 centavo. O que acontece com o preso que não tenha condições de trabalhar ou que não tenha condições de pagar? Esses especialistas falaram numa audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça. Foi super interessante para a gente entender a quantidade de variáveis que envolvem o trabalho do preso. Tudo isso você pode aprender no Em Discussão de hoje. Dá uma olhadinha lá, você vai gostar. Tchau! E em relação a esse projeto citado pela Andréia, se até terça-feira da semana que vem não houver recurso para que o texto seja votado em plenário, ele vai direto para a Câmara dos Deputados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. A seguir, o programa Argumento com o senador Paulo Bauer. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.